Gente, feliz domingo a todos. Hoje, 29 de maio de 2022, sexto domingo depois da Páscoa. E o assunto hoje é bem direto. Em 1846, Nossa Senhora, numa aparição em La Salette, sul da França, disse que em 1864, 18 anos depois, Lúcifer seria solto. Evidentemente, isso tem uma concatenação e uma relação com o Apocalipse de São João, mas não é o ponto agora a ser apresentado. O ponto é o seguinte: o que aconteceu no mundo em 1864? Muito simples, a criação da primeira Internacional Socialista, sediada em Londres, pelas mãos de Karl Marx e Friedrich Engels, dois maçons, e também pelas mãos do anarquista e satanista Mikhail Bakunin. Essa primeira internacional socialista foi a sementeira da Comuna de Paris, que 7 anos depois matou padres, fiéis e pessoas de bem. Foi a sementeira da Revolução Russa, que entre 17 e 22 matou 6 milhões de pessoas, sob a liderança do maçom Vladimir Lenin, criando o primeiro Estado socialista, comunista e ateu da história. Depois de Lenin vieram a Revolução da Mongólia, a Revolução da China, a Revolução de Cuba, a Revolução do Vietnã, a Revolução da Nicarágua, a Revolução de Moçambique e Angola, as guerrilhas latino-americanas de Colômbia e Peru. Tudo isso matou milhares de pessoas, perseguiu a igreja, queimou igrejas, matou padres, matou sacerdotes, prendeu fiéis e por aí vai. E tudo isso não pode ter outro pai senão Satanás, o primeiro revolucionário da história, como falou o próprio satanista Mikhail Bakunin no livro Deus e o Estado. Depois desse comunismo insurrecional, veio o comunismo cultural de Gramsci, Paulo Freire e companhia. Esse comunismo cultural deu forças para o feminismo, para a dita luta antirracista e para aqueles que se dizem vitimizados pelo sistema, que dizem sofrer de bullying, os riquinhos do primeiro mundo que fuzilam pessoas à torta e à direito, como foi o rapaz que matou 18 pessoas no Texas dias atrás. Isso tudo não pode ter outro pai senão o demônio, que é o revolucionário por definição. Portanto, Nossa Senhora alertou em 1846 e evidentemente acertou, porque ela é cheia da graça de Deus, do Espírito Santo. Tá? Nossa Senhora, mais uma vez, mostrando as garras da sua grande inimiga, que é a serpente. Portanto, fiquemos atentos. Comunismo, democracia radical, Revolução Francesa, Revolução Americana, os valdenses, os albigenses, os hussitas, os zelotas no passado, tudo isso com o comunismo cultural e o comunismo de Lenin e de Marx, tudo isso é coisa do demônio. A grande verdade é essa. Primeiramente, uma feliz segunda-feira a todos, hoje 30 de maio de 2022, sétima segunda-feira do tempo pascal. Ontem eu falei que Nossa Senhora de La Salette profetizou 18 anos antes que o ano de 1864 seria o ano em que Lúcifer seria solto. Além disso, ter uma concatenação com o Apocalipse de São João, tudo leva a crer o seguinte: o grande acontecimento de 1864 foi a criação da primeira Internacional Socialista pelas mãos dos maçons Karl Marx e Friedrich Engels e do anarquista e satanista Mikhail Bakunin. Essa Internacional Socialista pariu, entre outras coisas, as revoluções socialistas do século XX, que mataram 100 milhões de pessoas e por aí vai. Mas, além disso, esse elemento subversivo socialista, ele foi, digamos, um passo para que o crime organizado também ganhasse contornos, ganhasse poder e ganhasse influência. É lógico que o crime organizado moderno, ele nasce com a Guerra do Ópio, protagonizada pelo Império Britânico. Mas o crime organizado, digamos, mais subversivo, com caráter de ódio de classes, de colocar o pobre contra o rico, né? Essa coisa de um crime que se diz, de um crime como se fosse um Robin Hood, né? Esse crime vem do socialismo também, vem da Internacional Socialista, vem do comunismo, né? E a gente pode pegar alguns exemplos para isso. Por exemplo, as gangues de Al Capone em Chicago, por volta do final do século XIX e primeiros anos do século XX, as gangues de Al Capone foram bancadas pela loja maçônica socialista Propaganda 2, fundada por Mazzini, Giuseppe Mazzini, que foi um revolucionário socialista, ateu e panteísta, muito importante na Revolução Italiana. As facções criminosas no Brasil, as próprias Farc na Colômbia, elas carregam um elemento de subversão, né? As Farc foram e são uma guerrilha marxista que depois tomou o contorno do tráfico de drogas, sempre usando uma perspectiva de revolução social, ajuda aos pobres, etc. e tal.
As facções criminosas brasileiras mais antigas, que eu não vou citar o nome da principal aqui, ela foi fundada com a ajuda dos guerrilheiros comunistas que lutaram contra o regime militar. Isso está muito bem provado no livro de Carlos Amorim, que eu também não vou dar o título aqui porque fala de um grupo criminoso muito famoso, né? Então, além do aspecto, né, político, revolucionário, das revoluções socialistas, né, a primeira internacional socialista de Karl Marx, a Revolução Russa e todo o comunismo, isso tudo foi, digamos assim, uma força, um impulso para o crime comum. Isso tem de ser dito, tem de ser mencionado. Primeiramente, um bom dia a todos. Hoje, 2 de junho de 2022, 7ª quinta-feira do tempo pascal. Estamos às margens da festa de Pentecostes, né, que é no próximo domingo. Nos 2 vídeos anteriores a respeito de socialismo, aparições de Nossa Senhora, crime organizado, etc. e tal, eu falei que Nossa Senhora profetizou em La Salette, 18 anos antes, que Lúcifer seria solto no ano de 1864. E no ano de 1864 fundou-se a primeira Internacional Socialista, a ATEIA. Posteriormente veio a Revolução Russa. E no meio disso tudo, tanto os comunistas quanto a maçonaria socialista italiana foram fundamentais para o crescimento das máfias, do crime organizado, né? No Brasil especificamente, em 1936, Nossa Senhora, em Simbres, Pernambuco, profetizou que 3 castigos viriam para o Brasil, né? E possivelmente castigos ligados ao comunismo, né? E há uma interpretação que esses 3 castigos foram os seguintes, né? O primeiro castigo foi a respeito da guerrilha comunista de 1966 a 1974, guerrilha comunista que visava derrubar o regime militar. O segundo castigo seria a era PT, 2013 a 2016, e o terceiro castigo estaria por vir. Nesse primeiro castigo, de 1966 a 1974, as guerrilhas comunistas se insurgiram, se levantaram contra o regime militar, e membros das guerrilhas comunistas foram presos. E na prisão, os guerrilheiros comunistas passaram para os criminosos comuns táticas de guerrilha, tática de assalto, porque os guerrilheiros comunistas assaltavam bancos. E dessa ligação dos guerrilheiros comunistas com os bandidos comuns, nasceram as facções criminosas, né? Que aqui eu não vou citar o nome, não vem ao caso. Sobretudo no Rio de Janeiro, né? Isso faz parte de um castigo, isso também faz parte da relação do comunismo com o crime comum, né? Tanto é que tinha um pseudo-intelectual chamado Hélio Oiticica que dizia seja herói, seja bandido, né? Quer dizer, para uma certa corrente comunista, ser revolucionário não era mais pegar em armas contra o sistema, era ser bandido simplesmente, né? E no governo Lula e Dilma, mas também já no governo FHC, e já na Constituição de 1988, feita pelos ex-exilados da época do regime militar, né? Teve toda uma brandura para bandido, leis frouxas para bandido, bandido começou a ter saidinha em épocas festivas, né? Essa noção insana de direitos humanos cresceu. Então isso tudo faz parte de uma dinâmica de castigo, isso tudo mostra que o comunismo e os movimentos socialistas fizeram com que o crime comum crescesse. A grande verdade é essa.